Olá pessoal, no vídeo de hoje eu vou falar um pouquinho sobre o custo de vida aqui no Canadá, de uma forma geral, e obviamente que eu não vou conseguir falar tudo, né? Mas assim, valores médios. Tentem não fazer a conversão do dólar para real, porque aí não vai funcionar. Porque aí vai te dar uma impressão de que muitas coisas podem estar muito caras ou muitas coisas podem estar muito baratas. Então, assim, o que eu sempre faço, a relação é de dinheiro para dinheiro. Então, por exemplo, para você ter uma noção de quanto você está pagando, eu falo, ó, vamos pegar um valor fictício aqui de 100 dólares. Em vez de falar 100 dólares, tente pensar em 100 dinheiros, 100 unidades de dinheiro. Porque aí você fala assim, bom, ele ganha em dólar lá, mas ele paga em dólar, então fica tudo na mesma. Eu ganho em reais aqui, mas pago em reais, então fica tudo na mesma. Só que assim, por o mesmo produto, ele paga 50, eu pago 30. Ou ele paga 100 e eu pago 300. Então aí você vai poder ter uma ideia de valor do produto. Mais ou menos como o índice Big Mac lá, que o Big Mac põe o preço de todos os sanduíches Big Mac, que é um sanduíche que tem em todas as lanchonetes no mundo. E aí você pode ver quanto custa cada Big Mac em cada país. Aí você tem uma ideia, o Big Mac é mais caro no Brasil, é mais caro nos Estados Unidos, é mais barato na China, é mais barato no céu, e assim vai. Bom, então assim, antes de começar a falar sobre o custo, vocês têm que saber que o dinheiro que a gente usa aqui no Canadá é o dólar canadense. Então, se você for acompanhar a cotação do dólar canadense, você vai perceber que ele, com relação ao real, ele é um pouco mais barato do que o dólar americano. Então, vamos dizer, se você paga por um dólar americano, não sei agora a cotação, mas vamos dizer que você pague 5 reais, num dólar canadense você vai pagar hoje em dia talvez 3, 3,5. Tá? Então você vai usar menos dólar, menos reais para comprar dólar canadense do que se fosse comprar a mesma quantia de dólares americanos. Lógico que o valor também não é o mesmo. Você não vai conseguir trocar um dólar canadense por um dólar americano. Bom, então, o salário médio, eu já tinha falado aqui num vídeo, salário médio, o que, que é? Você pega o PIB, né, ou seja, toda a renda que o Canadá produz e divide pelo número total de habitantes. E aí essa conta da média, né, e a gente às vezes fala que toda média é burra, mas enfim, a média de salário no Canadá é de 47.500, se eu não me engano, por ano. 47 mil dólares e 500 por ano. Como eu falei, você pega o valor total e divide pelo número de habitantes. Aí você fala assim, tá, mas isso é muito, isso é pouco? Bom, isso é um salário médio, ou seja, você não vai ter grandes coisas assim, você vai poder morar, você vai poder se alimentar, você vai poder, né, ter vários lazeres, etc. Mas assim, não é uma vida de rico, tá? Então vamos começar, como eu falei, do salário. Agora, principal custo que você tem aqui, por exemplo, é a moradia, né? Então assim, é difícil falar qual que é o valor médio, assim, mas porque você vai alugar uma casa, você vai alugar um apartamento, você vai alugar na cidade, você vai alugar mais afastado, você vai alugar um alojamento mais velho, um alojamento mais novo. Então, assim, óbvio que depende do que você está procurando, depende onde você está procurando, os valores vão mudar. É igual no Brasil, não custa tudo a mesma coisa. Mas assim, o valor médio que a gente diria aqui no Canadá para um aluguel de um apartamento, bom, aí também quantos quartos, etc, né? Mas vamos dizer que um aluguel para uma família que tenha um casal e uma criança vai girar em torno de 1.300, 1.400 dólares por mês. Isso aluguel. E aí
depende do contrato de aluguel que você faz, você paga luz, você paga internet, se você tiver, normalmente vai ter, você paga cabo, você paga aquecimento. Água não se paga no Canadá. Então não existe conta d'água aqui. O que existe é uma conta de aquecimento se você usar o aquecimento para aquecer a água. Então, por exemplo, eu gosto de tomar banho frio todo dia. Então, se você tomar banho frio o ano inteiro, você não vai ter, você vai ter zero dólares de custo, porque não custa nada. Então, você pode usar água, você pode beber água, você pode lavar teu carro, você pode fazer o que for com água fria, que isso não tem nenhum custo, tá? A partir do momento que você esquenta a água na torneira, que você liga a água quente, aí óbvio que você vai pagar pelo aquecimento da água, tá? Que daí seria visto como um luxo, vamos chamar. Em termos bem, assim, exagerados. Não é que seja um luxo, mas enfim. Então o que acontece é que você paga valores, vamos dizer assim, em torno de 50 a 100 reais para eletricidade, para aquecimento, para internet, etc. Então você ajunta isso no teu aluguel mensal, isso vai dar em torno de talvez $1.500 por mês para você ter um apartamento aquecido, iluminado, para uma família, com um casal e uma criança, tá? Você fala, eu tenho duas, elas ficam no mesmo quarto. Não, tudo bem. Lógico que se você tiver uma casa maior, etc., você vai ter maior gasto, né, também. Vou dar um exemplo aqui, eu vou dizer quanto que eu pago no meu aluguel. Eu moro em um apartamento que a gente chama aqui 5,5. O 5,5 ele define o número de habitações que o apartamento ou a casa tem. Então, no caso, são 3 quartos para dormir, né? No caso que a gente tem aqui, uma sala, uma cozinha, um banheiro, e é isso. Esse é o 5,5 que eles chamam, o 5,5. No meu contrato já está incluso eletricidade, já está incluso aquecimento, não está incluso internet que eu pago por fora. Então isso me custa por mês $830. Daí você fala, nossa, 830 para 1.500, Peter, incluso tudo? Mas assim, apesar do apartamento ser bem situado, eu digo bem situado assim, ele está dentro de um bairro, vamos chamar comercial, ele não é tão residencial, é misto residencial comercial. Ele está próximo de universidade, está próximo de escola, está próximo de hospital, está próximo de mercado, ou seja, bem situado nesses termos, tá? É um prédio mais velho. Então, por exemplo, ele não tem exoneração não, isolamento sonoro. Ele não tem isolamento sonoro. Então, assim, tem prédios em que se você fechar portas e janelas, você não escuta absolutamente nada. É tipo um isolamento total. Esse aqui, ele tem um isolamento térmico, vamos chamar assim, para o inverno, que tem que ter, né? Mas sonoro, lógico, tem diferença entre fechar e abrir a janela, óbvio. Mas assim, você escuta um certo barulho de fora e você escuta seus vizinhos. Lógico, você não escuta briga ou sei lá, não mas assim, você escuta eles andando e tal. E tem apartamento que você não escuta nada. O cara pode fazer uma festa, você nem vai ouvir. Então essa é a diferença. Vale a pena? Para mim vale. Como eu falei, fica perto do meu local de trabalho, fica perto da escola da minha filha. Então assim,
para mim tá excelente. Eu pago um valor baixo num apartamento que é relativamente grande, então tá excelente. Com relação a custo, gasolina, por exemplo, que é uma coisa que talvez interesse para vocês. Atualmente o preço da gasolina aqui no Canadá, gasolina normal, tá? Tá em torno de $1 a 1,20, dependendo do posto, 1,20, 1,15, o litro da gasolina. Então, você paga por litro, não é que nem nos Estados Unidos você paga por galão, né? Você paga por litro aqui e o litro tá entre 1 e 1,15, 1,20. Eu acho relativamente barato atualmente. O menor preço que a gente viu foi durante a pandemia, quando o preço caiu até 78 centavos o litro, e isso dificilmente vai voltar. E o preço mais alto que a gente viu aqui, desde que a gente está aqui, se não me engano, deve ter sido 1,50, 1,60 o litro. O que para os nossos padrões aqui é bem alto. Que mais? Quando a gente fala de cerveja, para quem gosta de tomar cerveja, as cervejas aqui elas são vendidas em caixas de papelão, assim, né, como deve existir no Brasil também. E aí o preço varia, uma caixa de 12 varia entre $15 até $20. Uma caixa com 12 cervejas de 355 ml, se eu não me engano. Comida, se você vai num restaurante. E assim, eu tô falando coisas médias, tá? Não tô falando, o cara vai num restaurante chique, não sei o que. Não, tô falando coisas médias. Você vai num restaurante, uma família, como eu falei, 2 adultos e uma criança, com bebida incluso, você vai pagar com a gorjeta, que aqui não é estipulado, né? Tipo, é teu critério quanto você paga. Você não é obrigado também a pagar. Isso vai te dar em torno de uns $100 para sair para jantar. Bom, aí você vai ter gastos com lazer, você vai ter gastos com roupas para inverno, por exemplo. Uma boa roupa de inverno, ou seja, um casaco e calças, você vai gastar, se você for comprar novo, você vai gastar em torno de uns $160. Lógico, aí para cima, né? Mas $160 você já consegue comprar uma roupa que te protege para o inverno de -40. Você tem que ter uma bota que também seja especial para -40 pelo menos. E essa bota talvez te custe também mais uns $100. Então, ou seja, a partir de $200 você... E eu só estou falando casaco, calça e bota. $200 você acha já coisas para comprar aqui para te vestir no inverno. Aí lógico, você vai ter que comprar touca, vai ter que comprar luva, vai ter que comprar alguma coisa para te proteger o rosto, balaclava ou enfim. Aí depende de cada um. Meia, tem gente que gosta de colocar cirola por baixo, enfim. Cirola, não, nem falo mais daquelas cirolas antigas, né, do nosso tempo de criança, mas cirola, são aquelas de lycra e tal, enfim. Aí, lógico, tudo isso vai aumentando o valor. Me pediram para falar um pouco sobre o valor de remédios aqui, né? O valor de remédio assim, é difícil de falar, porque aí é específico para cada pessoa, dependendo do que te é receitado, etc. É difícil de falar. Mas assim, o que existe é que, como eu falei já, a saúde é pública. Então assim, você vai, por exemplo, comprar um remédio que você precisa e o remédio custa, vamos dizer que custe R$100, parte desse valor é subsidiado se você não tem seguro médico, seguro medicamento, desculpa.
seguro medicamento privado. Se você não tem o seguro medicamento privado, o Estado subsidia uma parte desse valor. Então vamos dizer que o remédio custe $100. Se você for comprar o remédio, o governo vai subsidiar 40, ou seja, você paga $60 num remédio que custaria 100. Se você trabalha e tem um seguro medicamento, que normalmente essas empresas têm, óbvio que você aí paga, você não tem o seguro, você sai, vamos dizer assim, do seguro público, você desonera o seguro público, mas você tem que escrever para eles falando, olha, eu não vou usar o seguro público, porque senão, se você não fizer, isso vai ser descontado depois no teu imposto de renda. Então você tem que escrever para eles e funciona rapidinho, dizendo que você não fará uso do seguro medicamento público. Aí você começa a usar o teu seguro medicamento privado. E aí depende de empresa, mas é um valor irrisório, assim, sei lá, custa por mês uns $3, $4 talvez. E isso te dá uma vantagem no sentido de que, primeiro, que você desonera o público para pessoas que precisam de verdade. E não verdade que eu quero dizer que não tenham emprego, por exemplo, ou a empresa não oferece isso. E aí você paga um valor por mês, mas que é baixo, e além disso, o teu seguro ele paga uma porcentagem maior do que o governo pagaria. Então, no mesmo valor de $100 do remédio, em vez de você pagar 60 e o governo 40, você paga 40 e o governo 60, por exemplo. Então, teoricamente é mais vantajoso, tá, para você, se você fizer uso disso, né? Com relação à compra de remédios aqui no Canadá. Então é óbvio que difere um pouquinho, né, de como se compra remédios no Brasil. No Brasil, se não me engano, é a Anvisa que regula essas normas. Aqui no Canadá é Santé Canadá. E é válido para todo o Canadá. Isso aí não difere, talvez, questão de língua de uma província para outra, mas as regras são para o país inteiro. São unificadas. Então, por exemplo, se eu preciso de um remédio, eu tenho que chegar numa farmácia com uma receita assinada por um médico. Eles vão entrar no sistema de saúde e eles vão procurar o médico. Aí eles vão verificar se tudo bate. E a partir desse momento eu recebo como um dossiê na farmácia. Então, por exemplo, se eu quero comprar um remédio para dor de cabeça, um analgésico geral aí qualquer, não vou dizer o nome porque não recebo para isso, você vai e compra na prateleira tranquilamente. Mas se eu preciso de um remédio, por exemplo, para o coração, para o pulmão, alguma coisa mais específica que o médico precisa dar uma receita, eu não posso pegar a receita e ir em qualquer farmácia comprar. Eu tenho que ir sempre na mesma farmácia onde o meu dossiê está registrado. Então eu tenho que ir lá e eu vou comprar o remédio somente nessa farmácia. E eles fazem sempre as mesmas perguntas para verificar, eles fazem acompanhamento, porque a receita aqui, vamos dizer assim, tem uma validade dos remédios de 1 ano. Passou 1 ano, eles já começam a te mandar mensagem via e-mail, via mensagem, texto, dizendo, olha, a validade do teu dossiê vai perder a validade dentro daqui uns dias, tem que renovar a receita. Então ele te obriga a você ir no médico outra vez para poder pegar uma nova receita e etc e tal. E funciona bem. Então, como eu falei, você, para ter acesso aos teus remédios específicos, só se você tiver um dossiê na farmácia, e a partir do momento que você tem esse dossiê na farmácia, você só compra lá. Ah, Peter, mas então eu estou morando em tal parte da cidade e vou me mudar para o outro lado da cidade, eu vou ter que ir lá na farmácia? Bom, a resposta é, se você não mudar o lugar do dossiê, sim. Existe uma possibilidade de você fazer uma transferência. Você fala assim, bom, eu mudei de lugar, de residência, de endereço, e essa farmácia vai ficar muito longe para mim, muito contramão. Então tem uma farmácia do lado da minha casa. Então você vai lá na farmácia e fala, olha, eu quero transferir o dossiê de farmácia A para farmácia B. E pronto, resolvido o problema. Isso é rapidinho também, é online.
não tem drama, não tem sentimentos, ninguém vai chorar, nada. Então, é rapidinho assim. Bom, basicamente era isso. Lógico que faltou muita coisa, mas senão o vídeo vai ficar muito longo. Também para falar para vocês que tá aparecendo um novo projeto aí para mim. Com relação ao generalista mesmo, eu fiquei bem surpreso assim. É um convite que eu recebi, eu não vou falar o que é especificamente ainda, mas é uma coisa bem interessante assim. Eu tô vendo que, como eu falei já em alguns vídeos, a repercussão tá sendo muito grande assim, tá sendo bem maior do que eu imaginava. Então, tô começando a trabalhar nesse convite que foi feito. Vamos ver o que vai dar. Não quero criar nenhuma grande expectativa. Mas assim que eu tiver alguma informação um pouquinho mais sólida, mais concreta, mais definitiva, eu passo a novidade para vocês. Tá bom? Então beleza, pessoal. Mandem os comentários o que vocês querem ver aí nos vídeos e a gente vai adaptando-se segundo as preferências, segundo as demandas de vocês. Tá bom? Um abraço e até o próximo vídeo.